Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Amaral das Automações aqui, e nele eu quero entregar para você um JavaScript responsável por você formatar alguns dados que eu julgo essenciais e que normalmente vêm em formulários ou automações que puxam dados de pessoas que são nome, e-mail, telefone, Instagram, CPF e CNPJ. Então eu montei para vocês um padrão de JavaScript que foi testado com diversos formatos de telefone diferentes, diversos formatos de Instagram diferentes que a pessoa pode digitar, diversos formatos de nome diferente, com letra maiúscula, com letra minúscula, com letra maiúscula no meio do nome, com letra maiúscula no final do nome, com sobrenome, sem sobrenome, telefone de diversos formatos, e-mail com diversos formatos, com letra maiúscula, minúscula, CPF e CNPJ digitados em diversos formatos diferentes também, sempre trazendo para o formato padrão que nós estamos acostumados. No caso, no nome, com a primeira letra de cada palavra do nome maiúscula e todas as outras letras minúsculas, exceto quando tem D, da ou do no sobrenome, por exemplo, Maria do Carmo, o D do do não vai ficar maiúsculo, porque o do ali não é um sobrenome, né? Ou Cláudia de Carvalho, por exemplo. O D do de, nesse caso, não vai ficar maiúsculo também, porque não é um sobrenome. No caso do telefone, eu testei com vários formatos diferentes, com DDI, sem DDI, com parênteses entre o DDD, né? Com traço, com nono dígito, sem nono dígito. Coloquei todos os formatos possíveis e deixei todos eles padronizados para o formato DDI, DDD e o resto do número com nono dígito ou sem nono dígito. A depender de se o DDD é maior que 28 ou não, né? Que é isso que faz ter ou não nono dígito. Além disso, deixei esse formato também para números internacionais, tá? Ele também formata números internacionais conforme o formato daquele país. No caso do Instagram, eu deixei ele sem um arroba e com todas as letras minúsculas. No caso do e-mail, eu deixei ele com todas as letras minúsculas e sem espaço no início ou no fim do e-mail, né? Porque às vezes a pessoa digita um espaço sem querer no final ou um espaço sem querer no início. E aí esse JavaScript serve também para fazer essa formatação, tá? Eu vou mostrar na tela tudo isso que eu falei, todos esses formatos que eu falei, e vai ficar mais claro para você. Aqui nesse documento, eu deixei formatado para vocês todos os formatos que eu testei aqui para esse JavaScript que funcionaram. Começando pelo telefone, eu testei todos esses formatos. Aqui tem números internacionais, como esses dois últimos. Tem os números com mais aqui, tem os números com 55. Enfim, diversos formatos diferentes, todos eles foram testados e validados nesse JavaScript. Nome, testei todos esses nomes aqui, esses formatos de nome, e todos eles foram validados conforme a regra que eu expliquei. E-mail, testei esses formatos e deram certo. Instagram, testei todos esses formatos aqui também e deu certo. CPF e CNPJ, testei esses 4 formatos para CPF e esses 4 formatos para CNPJ, sempre formatando o CPF para 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números. E o CNPJ, 2 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, barra 0001, traço, 2 números. No formato que a gente normalmente usa no dia a dia. Então esse JavaScript faz tudo isso e ele está aqui documentado nessa ata. E meu objetivo aqui também nesse processo é mostrar para vocês, além das funcionalidades que eu acabei de explicar, né, como utilizar e como implementar isso na prática numa automação sua, esse JavaScript, para que ele faça a formatação dos dados. Lembrando que esse JavaScript ele também colhe UTMs, então se for uma fonte de captura de dados que é importante você colher as UTMs, que são os parâmetros de rastreamento, né? Os parâmetros de query que você coloca para rastrear de onde esse contato veio, eu também deixei as UTMs aqui nesse script, tá? Um mecanismo para vocês conseguirem captar as UTMs. Dito isso, vamos para a implementação disso aqui na prática. Eu vou exemplificar, obviamente, no workflow no N8N. Claro que para fazer sentido você usar esse JavaScript, você precisa ter no N8N um Node que vai retornar para a gente alguns dados que nós queremos formatar. E sejam alguns dos dados que eu falei: nome, e-mail, telefone, Instagram, CPF, CNPJ e UTMs. Lembrando, tá? Se essa fonte de dados não trouxer todos esses dados, não tem problema. Se trouxer só um deles, já vai funcionar. Ele vai formatar somente esse único dado que foi trazido, né? E todos os outros ele vai deixar em branco, sem problemas, tá? Não tem problema caso não tenha. E eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, beleza? Eu trouxe o input aqui para vocês de um formulário, onde nesse formulário eu coloquei alguns dados fictícios. Ele traz aqui pra gente o nome, traz pra gente o telefone nesse formato DDD entre parênteses, 5 números, traço, 4 números, sempre com nono dígito. Coloquei o e-mail normal, trouxe o CPF nesse formato, ó, e coloquei o CNPJ também digitado de maneira equivocada, sem a barra antes, traço os últimos 2 dígitos. Ou seja, o que está errado aqui? Faltou a barra, né? Nesse formato de CNPJ. Instagram trouxe normal, trouxe algumas UTMs fictícias. Vamos entender o que a gente tem que fazer para implementar isso aqui, né? Primeiro você vai colocar, obviamente, um Node Code aqui no N8N, que é o Node onde você consegue inserir um JavaScript. E nesse Code, o que você vai fazer? Você vai copiar este JavaScript que nós deixamos aqui no documento. Eu vou deixar esse documento aqui na descrição desse vídeo. É só você pegar esse JavaScript que eu deixei aqui, cola ele
dentro do no-code, e aqui você vai simplesmente precisar trocar a referência. O que significa trocar a referência? Essas primeiras 6 linhas nós temos o nome, e-mail, telefone, Instagram, CPF e CNPJ. É só você colocar a referência desses dados aqui do Node que você quer puxar. Então eu quero puxar esses dados do Node cadastro no LP, que é esse webhook aqui. Eu vou pegar cada um desses dados, vou começar pelo nome, e vou copiar a referência dele. É só você clicar nele, né? Normalmente igual no N2N. Clica nesse botãozinho aqui para copiar. Copia o parâmetro do item, o caminho do item, na verdade. E aí você cola esse caminho do item aqui, ó. Cola esse caminho do item aqui. E aí o que você vai precisar fazer? Tire essas chaves que tem no início e no fim deste Ctrl+C que você deu. Tire elas aqui. E tira esse cifrão item 0 aqui, ó. Deixa somente o cifrão node, nome do node, ponto .json, caminho do parâmetro, né? Que nesse caso é body nome. E sempre deixe esses dois pipes, essas duas barras retas, e em sequência este vazio, né? Porque isso vai fazer com que, caso esse parâmetro não exista, ou caso ele esteja vazio, ele vai trazer pra gente esse dado vazio, beleza? E aí não vai dar erro nesse node. Vamos fazer a mesma coisa com o e-mail. Vou copiar o caminho do item aqui e vou colar ele aqui, ó, no lugar desse outro caminho do parâmetro que já estava aqui. Vou tirar estas chaves que tem no início e no fim e vou tirar esse cifrão item 0 aqui também. Deixar somente cifrão node.json, né? Cifrão node, nome do node.json, nome do parâmetro. E sempre deixando mais uma vez os pipes aqui junto com esse vazio, essas duas aspas vazias aqui no final. Vamos pegar o telefone agora. Vou copiar o caminho do parâmetro do telefone. Como que eu sei qual dado tem que colocar? É só você ver o nome do parâmetro, né? Esse aqui é o full name, então é o nome. Esse aqui é o e-mail, então é o e-mail. Esse aqui é o telefone, então é o telefone. Esse aqui é o Instagram, então aqui você tem que colocar o caminho do Instagram. Esse aqui é o CPF, então você vai colocar o caminho do CPF. Esse aqui é o CNPJ, então você vai colocar o caminho do CNPJ. É bem óbvio, beleza? Telefone, você copia daqui. Vamos colocar aqui o do telefone. Colocamos também no telefone. Fazer a mesma formatação que eu tinha feito nos outros. O Instagram, vou pegar ele aqui também. Vamos colocar ele aqui. Excelente. CPF, vou colocar o CPF aqui também. CPF tá aqui. Excelente. CNPJ, vou colocar ele aqui. Opa, fiz besteira no de baixo. CNPJ, vou colocar ele aqui. Remover essas duas chaves e remover o cifrão item 0. Excelente. Feito isso, agora é só a gente ir lá embaixo, lá nesse JavaScript, e colocarmos também esses parâmetros de UTM Source, Campaign, Medium, Term, Content, Form ID e Form Name. Vamos começar pelo UTM Source. Vamos fazer o mesmo processo. Copiar esse caminho do item, colocar ele aqui. Copiar esse caminho do item agora da UTM Campaign. Vou colocar ela aqui, esse caminho do item que eu acabei de copiar. Fazendo a mesma formatação de sempre. Vamos colocar agora o UTM Medium. Mais uma vez, como eu sei qual é o parâmetro que é para copiar e alterar aqui? Só você ver o nome dessa variável, né? Const UTM Medium. Então aqui é o UTM Medium. Só você ver desta forma. Colocar a UTM Medium aqui. Agora vamos colocar a UTM Term. UTM Term colocamos também. UTM Content agora, que é a última UTM que nós vamos colocar. Eu vou explicar para você também o que são esses dois últimos parâmetros que nós temos aqui no final. Form ID e Form Name. É porque na maior parte das vezes você vai usar esse JavaScript pegando um dado que está sendo enviado através de um formulário. E geralmente esses formulários eles possuem um ID e um nome. E nós gostamos de armazenar de qual formulário veio um determinado cadastro. Por isso que a gente gosta sempre de formatar e trazer também essa informação do ID do formulário e do nome do formulário. Porque se a gente quiser fazer uma análise depois, a gente sabe de onde veio esse contato, né? De qual formulário ele veio. Por isso a gente gosta também de armazenar aqui na empresa esse Form ID e esse Form Name no banco de dados, uma planilha, enfim, onde você achar melhor. A gente usa banco aqui, mas caso você use planilha, eu gosto de armazenar só para saber de onde veio esse contato a nível de formulário, qual formulário ele veio. Então, o Form ID eu vou pegar também este parâmetro, vou colocar ele aqui. O Form Name também vamos fazer a mesma coisa, vou copiar esse parâmetro e vou colocar ele aqui, beleza? Sempre tirando as chaves, como eu disse, e tirando esse cifrão item 0. E aí, quando você rodar, você vai ver que ele vai pegar os dados e vai trazer eles formatadinho. Ó. O nome ele trouxe certinho, ele trouxe o nome quebrado em nome, sobrenome e trouxe o nome completo também. E-mail, ele trouxe o e-mail direitinho. O telefone, ele trouxe o telefone no formato que nós gostamos de armazenar, que é sem o mais, somente número, sem nenhum caractere especial, né? Mas sem caracteres especiais, como por exemplo parênteses, mais, traço, não gostamos disso. Sem espaço, somente os números. Instagram, deixamos o Instagram aqui também, é formatado direitinho, tudo letra minúscula, sem arroba na verdade, enfim, sem espaços no final e no início. CPF veio no formato padrão, que nós usamos no dia a dia, CNPJ também veio no formato padrão, UTMs vieram corretamente, Form ID veio e o Form Name veio. Dessa forma, você acabou de formatar os dados que chegaram do formulário, por exemplo, que podem vir completamente desconfigurados, e formatou esses dados para o formato que você deseja. Vou até fazer algumas alterações aqui para vocês verem que ele é muito funcional. Por exemplo, pode ser que você não tenha nem o CPF e o CNPJ sendo trazido ali nesse JSON, né?
Então eu vou apagar eles aqui simulando que não tem o CPF e CNPJ sem mexer nada no meu JavaScript. Ele vai continuar trazendo as informações corretamente, só não vai trazer pra gente o CPF e nem o CNPJ. Esses dados vão vir vazios. Mas fora isso, o resto vai funcionar completamente. Ah, quero colocar... Veio um input com 2 nomes. Beleza, vamos colocar aqui, ó, Gabriel de Carvalho. Vou colocar o Carvalho aqui todo zoado também, tá? Com letra maiúscula no meio do nome, a primeira letra do nome minúscula. O D aqui eu vou até colocar ele maiúsculo também, ó. O D maiúsculo para ele formatar certinho. Vamos ver como é que vai funcionar. Rodamos aqui, ele trouxe pro jeito correto, né? Gabriel e o sobrenome de Carvalho. Trazendo o nome completo, Gabriel de Carvalho. Inclusive o D do D, né? O D da palavra DE, esse D aqui que eu estou mostrando, ele tem que ser minúsculo. Afinal, ele não é um sobrenome. Ele é só o D de D mesmo, né? Então ele não tem que ser maiúsculo, beleza? Então a formatação fez até isso. Fora que deixou, enfim, todos os dados ali corretamente. E os dados que não vieram, eles vêm em branco. Se eu tirar também aqui, por exemplo, o Instagram, vou tirar o Instagram aqui, por exemplo. Ele não vai dar erro por isso, ele só vai mostrar aqui pra gente o Instagram vazio, ó. O Instagram veio vazio. Ah, quero perguntar só o telefone. Veio um dado aqui que só tem o telefone, não tem e-mail. Beleza, vamos tirar o e-mail também. Vai vir com o e-mail vazio. E o resto vem normal. Ah, não tem telefone também. Beleza, vamos tirar o telefone. Se a gente olhar aqui, o telefone veio vazio, beleza? Ou seja, ele não dá erro, ele só traz o dado vazio caso esse dado não exista. Ou caso ele não esteja preenchido, enfim. E praticamente todas as minhas automações utilizam esse JavaScript, porque praticamente todas as minhas automações envolvem pessoas e dados de pessoas. Então, esses são os dados mais utilizados entre pessoas, quando a entidade envolvida é uma pessoa. E por isso, a gente já deixou esse JavaScript documentado aqui na empresa, porque a gente usa ele com muita frequência. E basicamente, nós temos somente que trocar variáveis. Então é muito fácil replicar esse JavaScript em diferentes automações. Eu espero que eu tenha gerado muito valor para você nesse vídeo. E para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Automagic Bots, que atua hoje no segmento de automação de processos empresariais, especificamente trabalhando com infoprodutores. Nossos clientes hoje majoritariamente são infoprodutores. Nós atendemos algumas das maiores contas do Brasil, cuidando de inteligência artificial, dashboards e business intelligence, né, que é o BI, automações de chatbot, integrações de sistemas, mapeamento de processos para que vocês consigam atingir uma maior eficiência operacional, gerar maiores faturamentos, menos custos operacionais, por consequência, um lucro maior na sua empresa, tá? Temos diversos cases já validados, onde nós comprovamos que a nossa metodologia é extremamente funcional e tem gerado muito resultado. Nós também estamos no segmento de educação, formando gestores de automação, que são profissionais que cuidam dos assuntos que eu acabei de abordar anteriormente. Se você deseja que o nosso time implemente na sua empresa a nossa metodologia de automação, para que você possa atingir as transformações que eu listei anteriormente, é só você preencher a aplicação, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ou se você quiser aprender você mesmo a aplicar a nossa metodologia de automações, tanto para criar automações para o seu negócio, quanto também para vender esse serviço para terceiros, nós temos um treinamento chamado Treinamento Elite Automations, que tem como objetivo te mostrar do básico ao avançado as principais ferramentas do mercado, como utilizá-las, e também te mostrar como vender esses serviços para que você possa chegar pelo menos aos R$10.000 por mês prestando esse serviço. Se você for um gestor mais avançado, que já fatura pelo menos R$10.000 por mês, nós temos uma mentoria que vai te mostrar como você pode escalar esse serviço, chegando aos pelo menos múltiplos 5, se não 6 dígitos por mês, com a nossa metodologia que eu aplico hoje na minha agência. Que, se você não sabe, a minha principal fonte de receita hoje é a minha agência. Eu ganho dinheiro de verdade com serviços. Eu vou deixar o link tanto do curso aqui na descrição, quanto também da aplicação, caso você queira concorrer a uma vaga na mentoria Elite Automation. Fechou? É só você clicar em um desses links, que lá vai mostrar todo o passo a passo que você tem que seguir para que você consiga ingressar nesses treinamentos ou na mentoria. Por último, eu quero te pedir para inscrever aqui nesse canal, porque eu faço esses vídeos com muito carinho e me dá muito trabalho. Passo aqui para vocês gratuitamente, eu vou abrir toda a minha metodologia nesse canal, explicar tudo que eu faço na minha agência, as automações avançadas que eu desenvolvo para meus clientes, como eu faço para escalar os meus serviços, tudo isso eu vou abrir minha caixa preta aqui nesse canal gratuitamente para vocês. E eu só peço que vocês se inscrevam para que esses vídeos cheguem a mais pessoas e mais pessoas sejam impactadas por esse conhecimento. Meu canal, por enquanto, ainda não é monetizado, então eu não ganho dinheiro com isso, eu faço simplesmente porque eu quero gerar valor para as pessoas que receberem esses conteúdos. Então, por favor, é só você apertar no botão de se inscrever, ligar o sininho para você receber as notificações e, se possível, também deixar o seu gostei, obviamente, se você tiver curtido o vídeo. Se não tiver curtido, pode deixar o não gostei também, não tem problema, e deixa aqui no comentário o que você não gostou para que meu próximo vídeo seja melhor. Fechou? Vamos pra cima, é só o começo.